Descubra o investimento mais poderoso e infalível, a força transformadora da esmola. A oração, o jejum e a esmola foram sempre consideradas as obras mais agradáveis a Deus e mais próprias para merecer a sua graça. Por isso é que a Sagrada Escritura as recomenda continuamente no Antigo e no Novo Testamento. Deixando agora a oração e o jejum para falar da esmola. Um banco infalível. Há, porém, um banco infalível no qual deveriam pôr seus capitais todos os cristãos, certos de que se locupletarão no tempo e na eternidade, na terra e no céu. As pessoas sábias e previdentes que pensam seriamente nos seus verdadeiros interesses, sempre confiaram a ele os seus bens e dele tiraram riquezas inexauríveis. Moisés recomenda este banco ao seu povo em muitíssimos lugares de sua lei, e a maior parte dos livros do Antigo Testamento o exalta com louvores magníficos. Jesus Cristo, vindo à Terra, falou muitas vezes de tal banco, diversas vezes, e exaltou e o propôs aos seus sequazes. Mas, que banco misterioso é esse? Os nossos corteses espectadores já adivinharam. Esse banco privilegiado é a esmola. O livro de Tobias parece escrito unicamente para demonstrar a sua utilidade, a sua grandeza, as vantagens imensas que traz consigo, e um anjo descido do céu tece-lhe o mais belo elogio, recomendando-o a todos. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todo o ouro do mundo, é o banqueiro, que não pode falir, e é fiel a pagar os juros. Os agentes do banco são os pobres, que recebem em nome dele. Tudo quanto damos aos necessitados para aliviá-los nas suas misérias, em dinheiro, alimento, vestiário ou abrigo, é como se o dessemos ao mesmo Deus. Os pobres são uma continuação, uma imagem real, um retrato perfeito de Jesus sofredor, o qual é honrado e servido na pessoa deles. Nosso Senhor considera feito a si mesmo tudo quanto fazemos em favor dos pobres. Até o copo d'água dado em seu nome ao sedento terá recompensa. E certos como eram belos os primeiros tempos do cristianismo, quando o supérfluo era entregue aos apóstolos para ser distribuído às viúvas, aos órfãos e a todos os necessitados. Quando a multidão dos crentes formava um só coração e uma só alma para amar e servir a Deus, o Divino Redentor repetiu muitas vezes esta confortadora doutrina, que o pobre é seu representante na terra. Na descrição do juízo universal, ele a tornou óbvia e familiar com um diálogo que vale por um tratado e contém a mais alta filosofia. Podem aqueles belos tempos voltar, e o meio para isso é a caridade, é a esmola, é a guerra à avareza e ao egoísmo individual. Demos esmola, e seremos abençoados por Deus, como o foi o santo velho Tobias, que recebeu 100 por 1 nesta vida e a glória eterna na outra. Na ordem da criação, o rico é o tesoureiro do pobre, obrigado a prover as suas necessidades. Deus o favoreceu com riquezas, não para que as malbaratasse e gozasse a seu talante, mas para que socorresse os infelizes. Jesus Cristo ordenava que o supérfluo seja dado de esmola. Deve, pois, o rico dar muita esmola. Admirados de tal modo de falar, dirão os justos: quando vos vimos faminto, sedento, peregrino, nu, enfermo e preso, e fomos em vosso socorro? E responderá Jesus: tudo o que tendes feito aos pobres, eu o considero feito à minha pessoa. Voltando-se depois para os maus, os entristecera por terem-no desprezado nos pobres, afirmando que todas as vezes que negaram uma esmola aos necessitados, fizeram uma injúria a ele. Os pobres são, pois, os agentes do banco divino, que recebem os capitais em nome de Deus, e o que depusermos em suas mãos será entregue a Jesus Cristo, que nos recompensará nesta vida e na outra. O nosso bom anjo da guarda, à guisa de fiel secretário, toma nota das esmolas e das obras de caridade que fazemos. Ora, se esta é a verdade, por que não pomos os nossos capitais nesse banco? Deus, que é o banqueiro, pode talvez falir? Ele que é o Senhor do mundo, que depositou o ouro e os diamantes nas entranhas das rochas e no seio dos montes,
Pode talvez tornar-se pobre e nos arrastar à miséria como fazem os banqueiros deste mundo? Não, ele é infalível e nos enriquecerá no tempo e na eternidade. Os pagãos pasmavam ao ver a união e a caridade que reinavam entre os cristãos e diziam uns aos outros: "Vede como se amam." É célebre o exemplo de Santo Pacômio, o qual se converteu ao cristianismo admirando a caridade fraterna que reinava soberana entre os prosélitos de Jesus Cristo. Uma religião que dá tais preceitos, disse ele, por certo que é divina, e abraçou-a. Os primeiros cristãos eram observantes do preceito da caridade e entregavam aos apóstolos o supérfluo para que distribuíssem aos necessitados. Os Atos dos Apóstolos lembram com reconhecimento a Tabita, senhora piedosíssima, que empregava em boas obras tudo quanto tinha, socorrendo os indigentes, e foi ressuscitada por Santo Pedro como prêmio de suas virtudes. O profeta rei cantava na harpa as alegrias inefáveis da esmola e dizia no Salmo 40: "Feliz aquele que vem em auxílio do pobre e do miserável. O Senhor defendê-lo-á na hora da tribulação, conservá-lo-á ileso, dar-lhe-á a vida de sua graça. Torná-lo-á feliz na terra e não o entregará nas mãos de seus inimigos." Nosso Senhor é um banqueiro riquíssimo, e embora dê muito e enriqueça os homens, nunca empobrece. Os seus haveres são infinitos e não ficam diminuídos, como o mar que não se esvazia. Alfredo o Grande, rei da Inglaterra, destronado pelos dinamarqueses e obrigado em tempo de inverno a homiziar-se no castelo de Athelney, por pouco morria de fome. Um dia, se lhe apresentou um mendigo pedindo comida. Mandou que lhe dessem alguma coisa. Sua mãe, porém, advertiu que em casa só havia um pão. Alfredo roga à sua mãe que dê metade ao pobre, e tenha confiança naquele senhor que saciara 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Imagine um rei, em um tempo de guerras e incertezas. Cercado por luxos, ele fez uma promessa ousada. Multiplicaria por 100 tudo o que fosse doado para ajudar os mais necessitados. E ele cumpriu sua promessa. Sua generosidade tocou o coração de seu povo e atraiu a proteção divina. Em uma batalha épica contra os dinamarqueses, sua fé e o apoio do povo o levaram à vitória. Como recompensa, ele foi coroado rei e governou com sabedoria e compaixão. Sua história nos mostra que um ato de bondade pode mudar o mundo. Santa Teresa de Jesus recebeu generosas esmolas de um negociante que sempre pedia suas orações. Certa vez a santa lhe disse: "Tenho rezado muito por você e foi-me revelado que seu nome está escrito no livro da vida, graças à generosidade com que praticou a caridade para comigo. Contudo, é necessário que passe por muitas provações." Assim aconteceu. Uma tempestade afundou os navios cheios de mercadorias que lhe foram entregues e ele faliu. Ao saberem da tragédia, seus amigos ofereceram o necessário para recomeçar o negócio, mas, novamente, ele causou outro desastre e faliu outra vez. O homem foi entregue à prisão, contudo, seus credores, confirmando a nobreza de seu coração, libertaram-no. Ora, deixou-se por acaso de cumprir a palavra do Divino Redentor neste negociante esmoler? Absolutamente. Ele recebeu 100 por 1 como prometido e falado o nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-se também a história de um avarento que acumulou muito dinheiro e, com medo de ladrões, escondeu sua fortuna em uma arca trancada por uma pesada porta de ferro. Todos os dias ele ia sozinho ao local para ver e contar seu dinheiro, levando sempre consigo o que havia ganhado, trabalhando arduamente e comendo um pouco. Ao entrar no trecho, sempre trancava a porta e levava a chave consigo, pois, uma vez fechada, a porta só poderia ser aberta com a chave. Ganhou mais do que o habitual. Ele, feito de alegria, entrou no cofre, trancou a porta, contornou seu tesouro e acrescentou os novos ganhos. Ao perceber a quantidade de dinheiro, exultou de alegria, acreditando ser o mais feliz dos homens. Contudo, ao se dirigir à saída, viu que havia esquecido a chave do lado de fora. Viu que a saída estava irrevogavelmente trancada. Porta seria inútil.
já que era feita de ferro e nem 10 homens conseguiram abri-la. O infeliz avarento cavou sua própria sepultura e nela se fechou para sempre. Certamente teria dado todo o seu ouro por um pedaço de pão, ou pela liberdade. Mas apenas ele conhecia o esconderijo de sua fortuna. Dias depois, os vizinhos, notando sua ausência, vasculharam a casa, desceram ao esconderijo e o encontraram morto, com sinais de desespero no rosto e suas mãos cheias de moedas de ouro. Portanto, o ouro por si só não tem nenhuma praticidade e poderia deixar você morrer de fome sozinho e abandonado. O motivo pelo qual amamos tanto o ouro: ele representa os valores, e com ele podemos buscar as comodidades da vida e os prazeres terrenos. Mas no fim, continua sendo apenas terra, lodo. Quão tolos são os avarentos que amam o dinheiro e acumulam ouro apenas pelo prazer de vê-lo em suas mãos, fazendo grandes sacrifícios e privações para economizar. Ouro desordenadamente, apenas para levar uma vida cômoda. No entanto, a vida do homem é tão breve, e tudo o que não serve para a vida eterna é vaidade e tolice. Bons são aqueles que, com o ouro e as riquezas terrenas, compram, por meio da caridade, os bens eternos do céu. O ouro é apenas um metal brilhante e vil. A esmola nos permite trocá-lo pelas riquezas imperecíveis do paraíso. Um pouco de paz e terra reluzente do paraíso, o ouro usamos para obter graças e favores que nos conduzam à santidade eterna. O rico que deseja encontrar os seus bens na cidade do paraíso, dê-os aos pobres que são os banqueiros do Senhor. A esmola é o banco mais vantajoso e infalível, que dá 100 por 1 no primeiro mundo, e a glória eterna no céu junto de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Se este conteúdo te tocou, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal para mais reflexões e mensagens de fé.